noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar para que tudo saia bem. Tudo que nós formos fazer, temos que colocar Deus na frente, porque Jesus diz bem claro no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5, né? Sem mim nada podeis fazer. Então vamos pedir a proteção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão, sobre o nosso Bispo Dom Roberto, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Estamos, gente, na sexta-feira, dia de penitência, que a igreja pede que nós rezemos um pouquinho mais. Peçamos a Deus, então, que nos proteja de todos os males do corpo e da alma. Então, vamos fazer a oração de São Bento, que é um mini exorcismo, e também a oração de São Miguel, que é outro mini exorcismo, para que Deus nos livre de todos os males do corpo e da alma. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue Deus, incessantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, primeira coisa que nós temos que fazer é nos encomendar a Deus. Tudo que nós formos fazer, tá? Tudo que você for fazer, seja para Deus ou não seja para Deus, se encomende a Ele primeiro, porque nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra, tá? Do bem contra o mal.
né? O inimigo, diz a palavra de Deus, que anda ao nosso redor buscando a quem devorar, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele já é um derrotado, mas então ele quer levar muita gente para o inferno, e ele quer levar somos nós. Tá? Ele não quer levar aquele que já é dele. Então, gente, nós precisamos muito mesmo da graça de Deus, estar sempre em oração, porque não é fácil, gente. A vida é um combate, São Paulo diz. Né? A vida é um combate. Sem Deus a gente não consegue vencer. Não vem com essa que eu sou forte, que eu consigo vencer sem Deus, que você não consegue. Né? A vida te derruba. Então, buscar sempre Deus, como diziam os santos. Tá? Então, vamos estar sempre na graça de Deus. Então, gente, meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica. Tá? Eu peço a você, sou teólogo, catequista, peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe o seu like, sua dúvida, pergunta, sugestão de tema. Tá? Toda sexta-feira é aula do Catecismo da Igreja Católica, a nossa regra de fé. Tá? O Catecismo da Igreja foi aprovado pelo Papa João Paulo II e todos os bispos do mundo. É a nossa doutrina. Tá? Então, nós não podemos ensinar nada que não esteja de acordo com o catecismo. Principalmente nós que damos aula. Eu dou aula para adulto, mas seja para adulto, seja para criança. Aquele que ensina, ele tem que aprender o catecismo. O que é o catecismo? O catecismo é a explicação da Bíblia, da tradição, pelo magistério da igreja. O magistério da igreja pega a Bíblia, pega a tradição, que são as fontes da revelação, e interpreta e coloca aqui no catecismo para nós. Por isso que nós já estudamos o credo, já estudamos todo o credo, está aí no canal se você quiser estudar. Já estudamos os sacramentos, todos os sacramentos, e agora estamos estudando a moral católica. A moral católica ela é centrada, baseada nos 10 mandamentos, que Jesus falou para aquele menino, que perguntou para ele, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus falou, viva os mandamentos. Então é a nossa moral, é como a gente tem que viver. Tá? Então nós estamos estudando então a moral católica, baseada nos 10 mandamentos. Antes de entrar nos 10 mandamentos, a igreja faz uma introdução com alguns assuntos de moral antes de entrar nos 10 mandamentos. Aí nós vamos, se Deus quiser, igual a gente fez com os 7 sacramentos, nós vamos estudar um por um. Assim como nós estudamos os 7 sacramentos, nós vamos estudar os 10 mandamentos, todos eles, um por um. Vamos desdobrar. Mas antes nós estamos fazendo uma pequena introdução. Na aula passada, eu comecei a falar sobre a liberdade humana. Agora nós vamos continuar esse assunto. A liberdade humana na economia da salvação. Esse assunto ele é tão importante que o catecismo, eu vou levar 2 aulas para falar dele. Na aula passada e essa agora. Porque, gente, o que nos faz imagem e semelhança de Deus é a liberdade. Coisa que o animal não tem, a planta não tem. Só o homem e a mulher e os anjos têm liberdade de escolha. Eu posso escolher. Tá? Então, Deus, porque senão a gente seria um robô, seria um marionete, seria um teleguiado. E Deus não nos quis assim. Deus nos quis livres, mas a liberdade tem um preço. Todo aquele que é livre, ele pode se voltar contra Deus e ele pode se voltar contra o próprio dono. Por quê? Porque ele é livre. Tá? Então eu tenho liberdade de escolha. Ok? Então, hoje nós vamos estudar o parágrafo 1739. 1739, o título é A Liberdade Humana na Economia da Salvação. A página 474 do nosso catecismo, parágrafo 1739, se você quiser acompanhar aí. Ok? Liberdade e pecado. Olha aí, tá vendo? Então, a igreja vai fazer um paralelo entre a liberdade e o pecado. Por quê? Ah, porque eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quero do meu corpo. Ah, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não é assim. Não é assim. Não é porque eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Não. Por quê? Porque a lei de Deus o que norteia a minha vida é a lei de Deus, não é a minha vontade. Por isso que muita gente se diz ateu.
Eu não acredito que ninguém seja ateu. Mas por que muita gente se diz ateu? Porque se eu sou ateu, aí eu posso viver do jeito que eu quero, porque eu não preciso prestar contas a Deus. Agora, se eu creio em Deus, aí eu tenho que viver de acordo com a lei de Deus. Entendeu? É muito mais... E não é fácil. Né? A lei de Deus não é fácil. A igreja reconhece que não é fácil. Mas aí, se for fácil, a gente não tem mérito. Tudo aquilo que é fácil... Alguém consegue alguma coisa fácil na vida? Alguém já conseguiu alguma coisa fácil? Tudo aquilo que vem fácil, volta fácil. Para você conseguir alguma coisa, você tem que ralar, não é assim? Nas coisas espirituais, a mesma coisa. Então, para mim alcançar o céu, é subida. Subir é fácil? Não. Faça aí, como dizia o Padre Léo, faça aí para o inferno. Por isso que a porta é larga, é estreita. Desculpa, é larga. Já a porta do céu é estreita. É difícil, tem que abaixar para você entrar. Entendeu? Então, ele vai fazer um paralelo entre liberdade e pecado. A liberdade do ser humano é finita, não é infinita, porque tem um norte, que é Deus. E falível. De fato, vírgula, o ser humano falhou. Qual é a falha do ser humano? Ter dado ouvido ao demônio. Não ter obedecido a Deus e ter obedecido ao demônio. Está lá em Gênesis capítulo 3. Isso trouxe o quê? Desgraça para a humanidade. Entendeu? Deus falou, não coma dessa árvore que você vai morrer. E o homem foi lá e desobedeceu a Deus, ouviu o demônio e trouxe a desgraça para o mundo. Tá? Pecou livremente. Então o homem, ele teve liberdade para pecar. O demônio não obrigou Adão e Eva a pecar. Não, ele seduziu, é diferente. Mas ninguém é obrigado a nada. Você não é obrigado a cometer o pecado. Claro que não. Você é livre. Você faz se você quiser. Ninguém te obriga. Nem Deus te obriga. Imagina, fulano e Bertano vai te obrigar? Ah, eu pequei porque fulano me levou para pecar. Mentira. Você foi porque você quis. O fulano pode até ter te chamado para pecar, mas você vai se você quiser. Ninguém pode me obrigar, a menos que bote um revólver na minha cabeça. E mesmo assim, os santos preferiam morrer do que... quantos mártires preferem morrer do que pecar? De idolatria, por exemplo. Muitos morreram para não praticar idolatria. Então ninguém é obrigado a pecar. Você peca se você quiser. Então isso é desculpa. Desculpa que a gente dá. Ah, eu pequei porque fulano me levou. Fulano te levou. Você foi porque você quis. Recusando o projeto de amor de Deus, enganou-se a si mesmo, tornando-se escravo do pecado. Olha que coisa forte. Tá? Quando a gente cai num vício, a gente se torna escravo daquele vício. Tanto que você... Quantas vezes você confessa aquele pecado e cai no mesmo pecado? Isso aconteceu já comigo várias vezes. Tem pecado que eu já confessei umas 15 vezes ou mais, ou 20, ou 30. E eu caio nesse mesmo pecado. Entendeu? É o que ele está dizendo aqui. Esta primeira alienação gerou outras em grande número. O pecado original, gente, desvirtuou tudo. Tá? Por isso que foi terrível o pecado original. Desde as suas origens, a história comprova os infortúnios e opressões nascidos do coração do homem. Jesus disse isso. Todo pecado nasce no coração do ser humano, do homem e da mulher. Por causa do mau uso da liberdade. Olha aí, tá vendo? Então o que é pecado? É você usar mal a sua liberdade. Tá vendo? É o que São Paulo diz. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, quando você peca, você abusa da sua liberdade. Aí vira o quê? Libertinagem. Eu já dei esse exemplo aqui. Eu posso dar um soco aqui agora, mas eu não posso acertar ninguém. Eu sou livre para dar um soco aqui agora no ar. Mas se eu acertar alguém, eu já não tô, aí já não é liberdade, aí já é libertinagem, porque eu estou acertando o outro. Eu não posso acertar a cara do outro. Aí eu já não estou sendo livre. Eu posso dar um tiro aqui para o alto. Eu sou livre para dar um tiro aqui para o alto. Mas eu não posso acertar ninguém. Aí eu já não estou sendo livre mais. Eu não posso tirar a vida do outro. Eu posso atirar para cima. Eu sou livre para atirar para cima. Mas eu não posso matar o outro. Eu não posso acertar o outro.
Entendeu? O que é liberdade, o que é abusar da liberdade. Entendeu? O pecado original foi isso. Tá? O homem pecou livremente. O demônio seduziu, realmente. Ele seduziu. Mas ele pecou porque quis. Ele não foi obrigado a fazer isso. Tá? E dali você vê o pecado se alastrando. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que o pecado só vai aumentando. Não é? É Caim que mata Abel, é o dilúvio, é Sodoma e Gomorra, é a Torre de Babel. Aí o pecado só vai alastrando, se alastrando. É igual hoje. Você entra na internet e você só vê pecado. Tem coisa, gente, que na época dos nossos pais, dos nossos avós, né, não tinha na época dos nossos pais, dos nossos avós. Essa enxurrada de pecado que nós estamos vendo hoje, não tinha na época dos nossos pais, dos nossos avós. Entendeu? Então, hoje o pecado se alastrou de uma forma que as pessoas estão dizendo que nem é pecado mais. Ah, não existe. Hoje as pessoas estão dizendo o quê? Não existe pecado. Tudo é válido. Você pode fazer o que você quiser. Você pode usar o seu corpo, fazer o que você quiser do seu corpo. Não é? Você é livre. Né? Eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quero. Quem disse isso? Não é assim. Tá? Então, pecado, é isso que ele está dizendo. É o abuso da liberdade. Entendeu? Parágrafo 1740. Ameaças à liberdade. Olha que interessante. Quais são as ameaças à liberdade humana? O exercício é um exercício. A liberdade também é um exercício. Para você não fazer o mal. Né? Para você fazer o bem e evitar o mal. O exercício da liberdade não implica o direito de dizer e fazer tudo. Já expliquei, já acabei de falar. Não é porque eu sou livre que eu posso falar o que eu quero, dizer o que eu quero, agir como eu quero. Não, gente, tudo tem que ter limite. Gente, essa é uma palavra que tinha que se escrever e colocar em vários lugares do mundo. Para os filhos, para todo mundo. As crianças de hoje não têm limite. Né? Gente, a palavra hoje que não está no vocabulário hoje é limite. Hoje, é o que eu estou falando, hoje você pode fazer tudo, a criança hoje pode fazer de tudo, né? As pessoas hoje podem fazer de tudo, nada é errado, tudo vale tudo. Né? Não estou falando da novela da Globo, não. Hoje vale tudo, pode tudo. Desde que eu seja feliz, né, eu tenho que buscar a minha felicidade, mas de qualquer jeito. Não tem um limite para isso. Não. Aí vira, né, abuso da liberdade, que ele está dizendo. Tá? É falso pretender que o homem, o ser humano, sujeito da liberdade, baste a si mesmo. Quando você fala que você pode tudo, que você pode dizer tudo, fazer tudo, você torna-se o seu próprio Deus. Aí você não precisa mais de Deus, é o que eu estou falando. Por isso que muita gente se diz ateu. Eu não creio em Deus, então eu sou o meu Deus, porque eu faço o que eu quero, a vida é minha, o corpo é meu. Não é Deus que vai dizer se eu posso ou não posso fazer aquilo ali. Sou eu. Eu posso roubar, eu posso matar, eu posso adulterar, eu posso fazer o que eu quero. Por quê? Porque sou eu. Então, tirou Deus do centro e colocou o homem. Deus não é mais o centro. Por isso que muita gente critica a Idade Média. A Idade das Trevas. Que Idade das Trevas? Coisa nenhuma. Na Idade Média, o centro era Deus. Eu não podia perder a minha alma, eu não podia ir para o inferno. Tudo aquilo que ameaçava a minha salvação era punido pelo povo. Não é só pela igreja, não, pelo povo. Agora hoje Deus, estão nem aí para a lei de Deus. Então, quem tá no lugar de Deus hoje? O homem. Tiraram Deus do centro e colocaram o homem. Tá? Por isso que tem que aprovar as leis que eu quero. Não importa se é homem com homem, mulher com mulher, abortar, não interessa, o corpo é meu. Não é? Se eu não quiser essa criança, eu vou lá e tiro. Por quê? Porque sou eu, né? Não é Deus mais o centro, sou eu. Entendeu? Então começa
a reivindicar isso, e quando a pessoa não é ouvida, aí começa a fazer baderna dentro da igreja, ficar pelado dentro da igreja. Agora estão ficando pelado dentro da igreja. Há pouco tempo agora, um grupo começou a tirar a roupa lá em Roma, numa igreja lá de Roma. Uns pessoal para reivindicar negócio de essas feministas aí, LGBT, então vamos ficar pelados dentro da igreja. Então, se ninguém me atender, eu tiro a roupa. Entendeu? Eu sou livre, então eu vou tirar a roupa em qualquer lugar. Não, senhor, claro que não. O que é isso? Não é assim. Então, o homem basta a si mesmo, tendo por fim a satisfação do seu próprio interesse no gozo dos bens terrenos. Então, eu tenho que gozar a vida. Não importa se eu estou prejudicando o outro ou não, entendeu? Então eu tenho que viver a minha vida com prazer, com o ter, não é? Aí eu posso, para conseguir o prazer e o ter, então não importa se é por um meio mal. Não, eu tenho que me sentir bem, como eu falei. Eu tenho que ter prazer, buscar a minha satisfação, entendeu? Não importa o meio que seja. Eu tenho que me satisfazer. Buscar os meus interesses. Aí é o que eu estou falando. Aí é você. Deus, esquece Deus. Tá? Deus não importa. Tá? Aí quando eu tiver lá velhinho, né, com doença grave, aí eu vou pensar em Deus. Agora não, agora eu estou novo, né, agora eu vou curtir a vida, vou gozar a vida, e Deus que se dane. Entendeu? É assim que nós estamos pensando hoje. A juventude, não é? As pessoas hoje estão pensando isso, é gozar a vida. Né? Esquece de Deus. Na Europa, gente, as igrejas estão virando bar, estão virando danceteria. Né? Na Europa já está assim. Estão fechando igreja e colocando bar, colocando outras coisas no lugar de igreja. Estão fechando igreja e colocando outras coisas. Até zona. Vamos fechar a igreja, vamos montar a zona. Entendeu? Para a gente poder se divertir, não é? E ter prazer. Por sua vez, as condições de ordem econômica e social, política e cultural requeridas para um justo exercício da liberdade são muitas vezes desprezadas e violadas. Você sabia que a Igreja Católica tem um documento chamado Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, tá? Que fala da doutrina social da igreja. A gente, quando estuda teologia, a gente estuda esse documento. A igreja tem a doutrina social da igreja. O que a igreja propõe para a nossa vida familiar, social, política. Eu já falei que o clero não pode se intrometer em política, mas o leigo pode. Mas o clero pode orientar. Não é política partidária. Como que a gente deve orientar o cristão a viver uma vida tranquila, a votar em candidatos que sejam a favor de leis justas para todo mundo. Né? Então, gente, a igreja tem a doutrina social da igreja, que começou lá com o Papa Leão XIII, que muita gente não sabe disso. É o que ele está dizendo aqui. Para um justo exercício da liberdade, são muitas vezes desprezadas e violadas. Então, ninguém ouve a igreja não pode se meter nessas coisas, ninguém, né? A igreja não pode se meter nessas coisas. Social, política, né? Não, a igreja não pode se meter nisso. Então, né, vamos votar em qualquer candidato, né, que é a favor do aborto, que é a favor de casamento de pessoas do mesmo sexo e outras coisas mais. Não é? Então a igreja não pode opinar contra isso. Não é? Não, a igreja não pode opinar. É isso que está dizendo. Essas situações de cegueira e injustiça prejudicam a vida moral e levam tanto os fortes como os fracos à tentação de pecar contra a caridade, contra o amor. Então, gente, a palavra hoje mais desgastada que existe é o amor. Não é? Claro, gente, o amor verdadeiro, o amor de Deus.
Tá? Porque hoje se tem caricaturas de amor. Tá? Hoje se tem caricatura de amor, mas o amor verdadeiro acabou. Acabou. As pessoas hoje amam por interesse. Não é? O Padre Léo gostava muito de falar sobre isso. Não pense que as pessoas gostam de você pelo que você é, não, pelo que você tem. Não é? É só você ver os seus amigos. Quando você está lá no sucesso, você tem amigos. Ganha um dinheirinho aí não precisa nem ser na loteria, não. Um dinheirinho melhor aí para ver se você não fica cheio de amigos. Agora, na hora que você estiver lá, né, passando necessidade, ó, os amigos, ó, rapam fora. Na hora da farra, gente, nós temos muitos amigos, né, para beber, para jogar, né, para ir para zona, não é verdade? Mas e na hora que você precisa? Na hora que você está ali realmente caído, realmente numa depressão, numa ansiedade, ó, os amigos, ó, rapam fora. Entendeu? Então hoje nós temos caricaturas de amor, mas o amor verdadeiro são poucos. Fugindo da lei moral. Tá vendo, gente? Então, nós temos que seguir pela moral. O que é moral? É aquilo que é natural, que vem da natureza. Tudo aquilo que é contra a natureza é imoral. É isso que a igreja ensina. O ser humano prejudica sua própria liberdade, acorrentando-se a si mesmo, rompe a fraternidade com seus semelhantes e rebela-se contra a verdade divina. Então, quando o homem comete pecado, ele peca contra Deus, peca contra ele mesmo e peca contra o outro. Por isso que o pecado original prejudicou a nossa relação com Deus, que Jesus Cristo teve que vir para pagar no nosso lugar, rompeu o nosso relacionamento com nós mesmos, que nós passamos a praticar o mal, que não era para praticar, e também a nossa relação com o outro. A gente passa a dominar o outro, a explorar o outro, né? A viver por interesse, como eu já falei, buscar no outro só o meu prazer. O que é que nós estamos buscando hoje? Só o nosso prazer. Não importa se o outro, né, eu tenho que procurar me satisfazer. Às vezes usando os outros, pisando nos outros. É isso que o catecismo está dizendo. Parágrafo 1741. Liberdade e salvação. Tá? Então, gente, a salvação ela não tira, né, a nossa liberdade. Por sua gloriosa cruz, Cristo obteve a salvação de todos os homens. Tá vendo? Jesus morreu por todos. Não foi só por um, por 10, por 15. Todos. Todos precisam da salvação que vem de Jesus Cristo. Não tem exceção. Se você nasceu homem, se você nasceu mulher, você depende de Jesus para se salvar. Resgatou-nos do pecado que os mantinha na escravidão. Olha que coisa forte. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Então, gente, o cristão ele não pode ser escravo mais de nada. Nem escravo, não estou falando só de escravo igual tinha antigamente, não. Você não pode ser escravo de nada, nem do pecado, de nenhum vício. O cristão ele não pode ter nenhum vício, ele não pode ser escravo de nada, porque Cristo já nos libertou. Se você está escravo de alguma coisa, você precisa de ajuda. Porque está bem claro, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Nele comungamos da verdade que nos torna livres. João capítulo 8, versículo 32. A verdade que é Cristo nos liberta. É uma libertação. Tá? Aí ele já está falando, gente, de um contexto espiritual. Ok? O Espírito Santo nos foi dado no batismo e também na crisma. E como ensina o apóstolo, onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Então, gente, o Espírito Santo, né, nos faz livres. Eu já não posso mais me prender a nada e nem a ninguém. Eu agora sou livre. Em Cristo Jesus eu sou livre. Desde agora participamos da liberdade
da glória dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 21. Então, meu irmão, minha irmã, se você é filho de Deus pelo batismo, você não pode ser escravo de nada e nem de ninguém. Ok? Você está livre. Cristo te libertou do pecado, não é? De tudo aquilo que te amarrava, de toda e qualquer escravidão. Ok? Por isso que Jesus Cristo tem que ser o Senhor da nossa vida. Por isso que eu não posso me prender a nada, porque tudo eu vou perder. Por isso que a gente não pode se apegar aos bens materiais, a gente não pode se apegar a pessoas, a gente só pode se apegar a Deus. Entendeu? Eu perdi minha mãe há pouco tempo. Né? Continuo com o coração sangrando. Mas não tive que ficar sem ela. Não estou tendo que aprender a ficar sem ela. Não é? E eu fui muito agarrado com a minha mãe. Mas eu sempre falo, né? Não podemos nos apegar. Entendeu? Não podemos nos apegar. Porque quando a gente perde a vida. Por que muita gente. A minha vida perdeu o sentido? Por quê? Porque a gente se apega. Então nós não podemos nos apegar a nada nem a ninguém, porque tudo, gente, na vida é passageiro. Só Deus basta, diz a Santa Catarina de Sena. Todos os santos falaram isso. Último parágrafo de hoje, 1742. Liberdade e graça. Lembrando, gente, que graça, tá, é Deus que nos dá, mas nós não merecemos. Chama-se dom imerecido. Eu não mereço, mas Deus me dá, se eu buscar a Ele. A graça de Cristo não entra em concorrência com a nossa liberdade, tá vendo? Em nenhum momento Deus tira a nossa liberdade, em nenhum momento. Quando esta corresponde, tá, ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. Então, gente, Deus colocou no nosso coração uma lei. Fazer o bem, tá, e buscar a verdade. Agora, eu tenho que corresponder a isso. Tá? Ao contrário, como a experiência cristã o atesta, sobretudo na oração, por isso que eu comecei aqui fazendo oração. Eu não começo nada sem oração. Porque se a gente não reza, a gente não tem força. A gente desiste. O que me sustentou, gente, com a perda da minha mãe foi a oração. Até hoje, eu continuo rezando. Firme, 3 horas da tarde, estou aqui rezando. Terço da Misericórdia, 6 horas estou rezando meu terço. Se eu não rezar, ai de mim se eu não rezar. Porque eu sou fraco. Entendeu? Então, o que me dá força? É a oração. Se não é a oração, se não é a palavra de Deus, se não é a igreja, os sacramentos, eu já tinha desistido. Entendeu? Porque é o que eu falei no começo. Né? A própria vida nos derruba. E o inimigo está aí também querendo nos derrubar. Então, sem oração, a gente não vence. Quanto mais dóceis formos aos impulsos da graça, Deus dá a graça, mas você tem que corresponder à graça. Santo Agostinho dizia isso. Deus dá a graça, mas eu tenho que corresponder à graça. Então eu não posso ficar de braço cruzado. Porque eu tenho que fazer minha parte. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Tanto mais crescem a nossa liberdade íntima e nossa segurança nas provações. Olha aí, todos nós teremos provações. Eu não conheço ninguém que não tenha provação na vida. Jesus disse isso. No mundo tereis tribulações, tereis provações. Mas com ele a gente vence. Mas com ele. Sem ele a gente não consegue. E diante das pressões e coações do mundo externo, é o que eu acabei de falar, tá vendo? O próprio mundo, não é só o demônio, não. A gente tem mania de culpar tudo é o demônio. Não, já falei. Ele age, claro que age, mas nem tudo é culpa dele. É o que o catecismo está dizendo. Muitas vezes as pressões da vida, do próprio mundo, não é? Também nos pressiona também. Pela obra da graça, o Espírito Santo nos educa a liberdade espiritual, que é mais importante, para fazer de nós
livres colaboradores de sua obra na igreja e no mundo. Olha aí, tá vendo? Então, gente, o Espírito Santo, ele quer muito contar conosco, mas ele não vai nos obrigar. Agora, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que salvar o mundo. Jesus já não fez a parte dele? Agora eu tenho que fazer a minha. Eu tenho que salvar o mundo, por isso que o Papa morre trabalhando. Então, Deus me dá liberdade, mas não me obriga para mim fazer isso que eu estou fazendo aqui, evangelizar. Por que eu estou fazendo isso aqui? Evangelizando, fazendo um pouquinho daquilo que eu posso fazer, não é, para ajudar, para que o reino de Deus aconteça. E você também precisa fazer a sua parte. Todo aquele que é batizado tem que ajudar o reino de Deus. São Paulo diz uma coisa forte. Ai de mim se eu não levar o evangelho, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, ele diz. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo, para que inteiramente disponíveis nos dediquemos ao vosso serviço. Olha que coisa bonita. É o documento do Concílio Vaticano, a Gaudium et Spes, que faz essa reflexão bonita. Pede a Deus, não é? Vou até repetir, para a gente encerrar. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo, para que inteiramente disponíveis nos dediquemos ao vosso serviço, ou seja, ganhar almas, levar as pessoas para Deus, né, na sua família, né, aquelas pessoas que você pode trazer para Deus. Não é? Eu agora estou evangelizando nas redes sociais, aqui não só no canal, no meu Face, no meu Instagram. Eu sempre falo, o meu Face, o meu Instagram não é para uso pessoal, não. Eu não gosto, por mim nem teria. Quem me conhece sabe, eu não gosto de nada disso. Mas eu estou usando as minhas redes sociais agora para quê? Para evangelizar. Só posto coisa de igreja. Não posto quase nada meu. Nem foto minha eu não gosto de postar. Lá uma vez ou outra eu posto uma foto minha. Assim mesmo, ou na igreja, ou em Aparecida, mas coisa pessoal minha eu não posto não. É só mesmo para evangelização. Ninguém, gente, eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Eu não. Agora eu quero sim fazer que o reino de Deus cresça e apareça. Eu quero sim que muita gente volte para a igreja, que muita gente saiba quem é Jesus, tenha um encontro com Ele. Isso eu quero. Então é isso que nós temos que fazer. Então, que Deus possa nos abençoar, que possamos então ser, né, usar a nossa liberdade para o bem e não para o mal. Amém? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Tá? O parágrafo 1743 é resumo. Eu não vou ler para não ficar cansativo. Então você leia para você que tem o catecismo, leia para reforçar. Tá? Vai até o 1748. Tá? Então você leia aí para você fixar esse assunto que nós dissemos hoje. Na próxima aula nós vamos estudar o parágrafo 1749, a moralidade dos atos humanos. Então, gente, os nossos atos são muito importantes. É através dos meus atos que eu realmente demonstro quem eu sou, inclusive para Deus. Porque palavras, isso aí é uma coisa que eu sempre falo, tanto na vida pessoal como na vida espiritual. Palavras, gente, o vento leva. Agora, como é que eu sei que eu sou cristão de verdade? Pelos meus atos. Tá? É o testemunho. O povo não fala? O testemunho arrasta. Eu já falei isso aqui. Aquele hindu, esqueci o nome dele. Não é o Gandhi, não. O Gandhi era cristão. Esqueci o nome. É o Mahatma Gandhi? Nem sei se é o Gandhi. Ele era hindu. Acho que é o Gandhi mesmo. Se não for, depois eu vejo aqui e me retrato aqui. Mas ele era hindu, mas ele era apaixonado por Jesus. E um dia perguntaram para ele, por que você não vira cristão, se você ama Jesus? Entendeu? Ah, é por causa do mau testemunho dos cristãos. Eu não sou cristão por causa do mau testemunho dos cristãos. Então, gente, nós temos que, muitas vezes, a gente dá um contra-testemunho. Não é? Então, a gente não pode falar uma coisa e praticar outra. Eu estou ali dentro da igreja pregando e vivendo outra coisa? Não, gente, aí é um contra-testemunho, aí não adianta. Aí Jesus Cristo vai ser ridicularizado. Amém?
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.